há muita compensação por aí, sabe? Então aquilo que não vale, deixa para lá. A frase de Lissi Brandão da Silva resume perfeitamente uma vida inteira dedicada à arte, à cultura e, acima de tudo, à luta do povo preto. Nascida no dia 12 de setembro de 1944, a sambista, cantora, compositora e política brasileira completa 80 anos de uma trajetória que merece todas as homenagens. Desde o início de sua carreira, Lissi usou o samba como uma ferramenta de transformação. Ela foi uma das primeiras a levar ao palco temas importantes, como a luta contra o racismo, a igualdade racial e o respeito às tradições de matriz africana. Lissi Brandão é mais que uma artista, ela é uma voz que ecoa a força de um povo.